Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de começar com uma oração. Pai, muito obrigado por essa mensagem, por esse momento que vamos ter aqui. Que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa da igreja, Deus. Nos ajuda, Pai. Sabemos que todos temos provações, todos temos dificuldades. Que o Senhor esteja à frente da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu estava planejando, falar sobre alguns milagres de Jesus. Mas essa semana acabou que Deus mudou tudo. Assim, na quarta-feira eu fui demitido e eu fiquei bem mal, né? Uma coisa recente, né? Faz alguns dias só. E o Senhor mudou a mensagem, né? Ele me confirmou algumas coisas, sabe? Que ele já tinha falado, mas assim, ele mudou o foco da mensagem para uma outra coisa que acho que tem mais a ver com a minha vida, né? Mas Deus falou mais comigo para falar com os irmãos, né? E eu queria ler o Salmo 4, que diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Se de... Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Fazes, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É, assim, eu estava estudando um pouco, sobre a vida do rei Davi, né? E esse salmo, assim, o Salmo 3 com certeza ele escreveu quando ele estava fugindo do filho dele, Absalão. E alguns estudiosos dizem que o Salmo 4 também faz parte desse contexto, né? E isso tem bastante a ver, né, com o que aconteceu essa semana, né, de terem me mandado embora. Mas reforça um pouco da confiança que a gente tem no Senhor, né? Quando as coisas não vão bem, né? Quando as coisas não dão certo, quando a gente perde o chão, ou quando o mundo cai ao nosso redor, né? Como diz aquele louvor da igreja, né? Mas, assim, analisando nesse período da vida do rei Davi, né? A gente vê que ele passou por vários altos e baixos, né? Ele era um pastor de ovelhas, né? Então ele cuidava das ovelhinhas, só que não era fácil, né? Então ele tinha que teve que defender as ovelhas uma vez de um leão e de uma ursa, né? Então aí você já vê, né, que o cara, ele era bom, né, assim. E depois ele, mais pra frente, ele lutou com o gigante, né? Matou Golias. Teve que fugir do rei Saul. Depois voltou, né, e virou rei, quando Saul morreu. E em seguida ele pecou, adulterou com a Batseba. E depois o filho dele quis tomar o trono dele, né, o Absalão. Então ele teve que fugir de novo. E essa é a passagem, um dos salmos que ele escreveu para esse período, né? Quem quiser ver a história está em Reis e Samuel, né? Nos livros lá, dá para ver essa história toda, né? Do rei Davi. Só que uma coisa que me chamou a atenção foi o que Davi fez, né? Nesse período que ele estava fugindo do Absalão, né? O filho dele. E uma das coisas, a primeira coisa foi ele não queria um derramamento de sangue, né? Na capital. Então ele pegou todo o povo que estava com ele e fugiu, né, da cidade. E nisso a gente acaba, assim, meio que se identificando, né, com a situação, quando as coisas não erradas, sabe? Parece que tá tudo bem, parece que vai dar tudo certo, mas acontece alguma coisa que você tem que fugir, né? Você tem que lidar com uma situação, né? E essa foi a situação, né, que deve ter que lidar de novo, né? Eu imagino que ele deve ter pensado, falando, poxa Deus, mas eu já tive que fugir do rei Saul, né? Na época do Saul. Agora, de novo, né, Deus? Essa mesma situação, né? Fugindo do meu filho, né? Que complicado, né?
E acho que ele deve ter ficado meio apreensivo, né? E passou um tempo, ele começou a fugir e teve um cara, né, chamado Simei, que começou a andar perto do povo que estava lá chorando, né, sofrendo, indo embora com Davi, e começou a jogar pedra no Davi, né, e no povo. Daí teve um dos oficiais do Davi, né, acho que é Hussai, chegou para Davi e perguntou, né, e aí, Davi, você quer que eu vá lá e mate ele, né? Porque pra gente é fácil, né? A gente é um exército treinado, né? A guarda real e tudo mais, né? E o Davi falou, não, né? Deixa ele, né, jogar pedra, né? Porque se Deus me tirou do posto de rei, né? Deus é Deus, né? Então, se Deus não quer que eu seja rei, paciência, não você, né? Se Deus quiser que eu retorne, eu retorno. Então, você vê que Davi, assim, ele não descontou a raiva dele em alguém que estava criticando, jogando pedra nele, né? Não, né? Ele permaneceu ali, fiel a Deus, né? E realmente aguardando o propósito de Deus. Falou, ó, se Deus quer, se Deus quiser, eu volto para Jerusalém, né? Para o reino, né? Se Deus quiser que meu filho seja o rei, meu filho vai ser o rei e eu vou morrer no deserto, né? E esse foi um ponto bem interessante, sabe? Davi sofrendo daquele jeito e mesmo assim permanecia confiante que Deus tinha um plano para a vida dele, que Deus estava guiando a vida dele. Do mesmo jeito foi quando vieram pessoas, né? A gente vê que Davi ele não estava sozinho, né? Davi ele tinha pessoas que amavam ele, né? E que sabiam que ele continuaria sendo o rei, né? Então, quando ele estava fugindo, o povo estava passando fome, né? Que estava junto com ele, né? Porque o povo fugiu com pressa e tudo mais e a comida acaba, né? E depois que eles atravessaram o rio, né? Para outra parte lá, né? Vieram pessoas, os filhos de Barzilai e muitos outros, assim, que foram e deram comida, né? Comida, roupa, levaram umas mulas lá para ele também, porque Deus providenciou. E isso é uma coisa muito legal também, né? Porque a gente vê que Deus ele cuida de tudo, independente do que você esteja passando, sabe? Assim, Deus levanta pessoas para te ajudar, para te consolar, para te dar alguma coisa que você está precisando, né? E com Davi foi a mesma coisa. Davi ele estava fugindo, mas tinham pessoas que estavam lá e estavam ajudando ele, né? Estavam dando mantimentos, dando consolo, abrigo e tudo mais, né? Então, assim, a mensagem é bem essa, né? Bem curta, né? Que Deus ele cuida de você, sabe? Pode ser o problema que for, doença, pode ser desemprego, pode ser qualquer necessidade que você tenha, que você esteja precisando, Deus ele está na frente, porque você tem que lembrar que você é fiel a Deus e independente do que você tem ou do que você deixa de ter, Deus ele está no controle da sua vida. E se não for por Deus, você não é nada. E quando eu entendi isso, que Deus ele que tá guiando, está no controle, eu fiquei bem mais tranquilo, porque eu sei que Deus cuida daqueles que amam a Ele, né? E no momento assim eu pensei, né? Falei, poxa Deus, né? Não tinha um momento pior para eu ter que preparar a mensagem, né? Mas Deus mudou esse ponto de vista, né? Não tinha momento melhor para eu preparar essa mensagem, porque só pode vir de Deus, né? Assim, a gente só depende de Deus, né? Não depende de pessoas ou de coisas. Lógico que a gente sofre, com certeza, né? Mas Deus, ele tá na frente. É Deus quem cuida, é Deus quem sustenta, é Deus quem provê, é Deus que guia nossas vidas, né? Então, que caso você esteja passando por um momento difícil, confie em Deus. Deus vai te guiar. E no que você estiver precisando também, pode me procurar ou procurar algum irmão experiente da igreja que a gente vai ter o prazer de ajudar. E confia. Confia que Deus ele tá na frente e os planos dele são maiores do que os nossos planos. Então, quando a gente perde o chão ou quando o mundo cai ao nosso redor, Deus vai te ensinar alguma coisa com isso e Deus vai cuidar de você. Pode ficar tranquilo. Amém? Deus abençoe a todos.